Eu vou tentar resumir nesse vídeo o que eu terminei de ler e o que eu estou lendo e o que eu estou quase terminando. Bom, em primeiro lugar, quem viu o último vídeo de conclusão das leituras de Páscoa, viu que eu disse que eu estava dando uma acelerada para terminar esse aqui e fazer um vídeo resenha. É o último vídeo já postado no canal, tá? Esse aqui, o Fastos do vídeo. E eu terminei, não porque fosse demorado, mas eu levei um pouquinho de tempo para terminar Apenas uma Mulher, do Lawrence, que eu também havia comentado rapidamente no último vídeo de leituras de Páscoa. Por quê? Porque eu falei naquele vídeo que o Lawrence cria uma tensão, né, logo no princípio da novela, entre o soldado, né, o jovem soldado que chegou ali, que ele está de licença e chegou ali naquela fazenda, e essas duas mulheres que trabalham ali, que estão tentando ser fazendeiras e não está dando muito certo, né? Elas não estão acertando, né? Não estão funcionando, né? Não estão sendo bem sucedidas. E ele cria logo aos poucos, mas você vai percebendo nas primeiras páginas, depois que ele aparece, essa tensão. E eu fui ficando tão tensa também que eu fui adiando um pouco para terminar. Levei uns 3 dias, uma coisa que dava para ler num dia só, porque não chega a 90 páginas nessa edição aqui. Ou Apenas uma Mulher. É uma história assim com muita simbologia, a começar por essa imagem da raposa aqui, que é o título original da novela, The Fox, a raposa. E que você termina de ler a novela pensando, afinal de contas, o que representa a raposa. O que ela é dentro da história, ou quem ela é dentro da história. E é bem interessante, mas eu tive que olhar o final por causa da minha atenção. Eu já falei isso em outro vídeo, de vez em quando eu olho o final. E aí eu fui olhar o final, porque eu já estava muito aflita, para eu conseguir voltar para onde eu estava lendo e ler com mais calma. E o Lawrence trabalha aqui algumas coisas que se repetem em outras novelas, outros romances e outros contos dele, que é aquele embate mais psicológico e emocional do que físico, tá? Não entra essa questão de força física, mas um embate que é emocional e que é psicológico entre homens e mulheres, em que ele parece colocar que um deles, né, ou o homem ou a mulher, ou ambos, de maneiras diferentes, desejam que o outro abra mão da própria individualidade para se perder dentro da relação, se perder dentro da paixão, né? E o que me deixa assim sempre curiosa quando o Lawrence aborda isso é que eu nunca tenho certeza se é a posição que ele, Lawrence, adotava, né, de que a paixão, para funcionar, um dos dois ou ambos teriam que abrir mão das suas individualidades e se perderem de uma certa forma e mergulhar no sentimento, né, para que a relação funcionasse, ou se ele estava também, na verdade, criticando essa postura, né? Porque tem histórias dele que você tem a impressão de que é uma coisa e tem histórias dele que você tem a impressão que é outra, né? Ou que ele está criticando ou que ele está defendendo. Mas vale a pena a leitura, ele era realmente um grande escritor. Um grande escritor, tinha uma prosa assim fantástica. Eu não vou fazer vídeo resenha para essa novela, mas eu fiz uma resenha escrita que está no meu blog, eu vou deixar o link embaixo. E no meu projeto Alemães, eu li o primeiro texto do mês Alemanha, foi o Wojciech, que é essa peça do Georg Büchner. Eu disse que eu ia escolher uma das duas, porque são duas peças, e escolhi Wojciech, que é uma peça assim desesperançada mesmo. Você sente aquele clima assim sombrio, aquele clima de amargura, né? E eu comecei até a ler assim, já não com muito boa vontade. Eu achei que as cenas estavam assim fora de, de uma ordem, né, de uma coerência. Uma cena vinha após outra e parecia que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido antes. Parece assim meio solto, mas na verdade a peça não foi terminada, ela está inacabada, né? Wojciech. É baseado num fato que aconteceu mesmo, que era até de conhecimento do autor, do Buchner, quando ele escreveu essa peça, mas ele não chegou a terminá-la, porque o autor até morreu muito jovem, morreu, se eu não estou enganada, aos 23 anos de idade, de uma infecção. Mas é uma peça bastante sombria. Ele pega esse episódio real, né, e
cria, né, a visão dele pessoal do que aquele episódio, aquela tragédia na verdade significa, porque aí ele vai acrescentando os detalhes, né? Usa o fato histórico e vai acrescentando os detalhes. E gira em torno do personagem título, Wojciech, que é um soldado, que é um homem assim muito simples e que você vai percebendo que ele é uma criatura assim usada, né? Abusada e usada pelas outras pessoas, pelo o capitão, né? Ao qual ele serve, pelo o médico, né? Que faz experimentos com ele, com Wojciech, usa ele como cobaia. O fato de algumas pessoas fazerem alguns comentários assim que zombam dele, né? Que desfazem dele, porque ele é uma pessoa muito humilde, muito simples, muito pobre. E você não tem certeza, eu pelo menos não tive nessa primeira leitura, se o Wojciech não percebe que isso está acontecendo, se há assim uma inocência da parte dele, ou se ele é aquele tipo de pessoa que se resignou simplesmente, que tem aquela atitude resignada, né? De achar que as coisas são assim mesmo, que pessoas como ele têm que passar por isso mesmo, né? Eu não deu para ter certeza se ele era uma criatura assim, que está inconsciente, né, daquelas humilhações que sofre, ou se ele está consciente, mas que ele aceita, né? E aí você tem um determinado episódio aqui dentro, né, que muda tudo, que é uma coisa que o Wojciech descobre e que transforma ele numa pessoa angustiada, atormentada, transtornada, né, até eclodir a tragédia, aquilo que ele vai fazer. E que me fez pensar se essa reação dele, né, que muda o comportamento dele a partir daí, não seria uma maneira do próprio personagem estar dizendo que ele suporta tudo, mas aquilo ele não pode suportar. Foi o que eu pensei, né? Como se o Wojciech estivesse dizendo, não, eu aguento todas as coisas, eu suporto todas as coisas, mas isso é demais. E aí acontece, né, o episódio real que deu origem à peça, que é uma tragédia. E eu não concordo, né, com a atitude do personagem, mas eu compreendo. Dá para compreender, ainda que você não aprove, dá para compreender. Mas é realmente uma peça muito sombria, muito desesperançada, muito depressiva. Quando eu terminei de ler, eu até comentei no Scooby. Agora eu preciso achar uma coisa bem alegre para ler, né? E aí, eu peguei o livro do Canet, né, também desse mês Alemanha, Consciência das Palavras, que são vários ensaios, e eu não comecei a ler na ordem, eu fui pegar, eu olhei o sumário, tem um artigo, um ensaio do Canet sobre o Buchner, né, sobre o autor do Wojciech. E aí eu fui pegar para ler, para ver se o texto do Canet estaria me ajudando a arrumar mais as minhas impressões sobre a peça, porque eu comecei a lê-la sem muito boa vontade, depois eu fui ficando deprimida com aquilo que eu estava lendo, aí eu terminei de ler, mas as cenas, as frases, as imagens ficavam voltando à minha cabeça, ela realmente impressiona. E aí eu fui ler o ensaio, né? Foi o primeiro ensaio que eu li, que não é o primeiro, né? Tá mais depois da metade, mas eu comecei a ler por ele, e gostei muito, é uma análise muito boa do Canet sobre a obra do Buchner e especialmente sobre o Wojciech, eu recomendo. Tem um outro artigo aqui, eu ainda não terminei de ler esse aqui. Aí eu voltei para ler desde o princípio, né, os ensaios na ordem que estão no livro. E tem um outro aqui que é excelente, que é Poder e Sobrevivência. Que o próprio Canet diz que é tipo a introdução àquilo que ele, Canet, vai fazer na sua grande obra chamada Massa e Poder. Em que ele discute esses dois conceitos e mostra como eles estão relacionados. A ideia de sobrevivência que o ser humano tem, de amor a si próprio, e a ideia do poder. Como é que essas duas coisas se relacionam e é como se uma levasse a outra. Muito interessante mesmo. Muito interessante. Dos artigos que eu li até agora é o que eu gostei mais. E como quem não quer nada, eu comecei a ler esse aqui também, do Projeto Alemães, nesse mês Alemanha, melhor do conto alemão do século XX. Esse eu estou lendo na ordem. E os contos que mais me impressionaram até agora foi o conto do Arthur Schnitzler, que é Os Mortos Calam, que me lembrou um pouco aquilo que ele faz em Breve Romance de Sonho, porque o Schnitzler, assim como Stefan Zweig,
muitas vezes pegava os casais, né, acompanhava um momento de crise na vida de um casal, né, que já está casado há algum tempo, mas assim como o Zweig, me parece que ele fazia um esforço, como a gente sente aqui nos Mortos Calam e no Breve Romance de Sonho, um esforço para mostrar que aquele episódio ruim, aquela tragédia, aquela crise, mesmo grave como é, tanto no Breve Romance quanto aqui, não quer dizer que o casal, o homem e a mulher, né, o marido e a esposa, não possam chegar a se entender, né? Apesar de tudo aquilo que eles passaram, apesar daquela situação difícil, apesar de decisões erradas que eles tomaram, existe alguma esperança deles conseguirem chegar a um entendimento, a um acordo, né? Uma compreensão. E o outro que eu gostei é o terceiro, que é Tobias Mindernickel, do Thomas Mann, que é realmente uma análise de caráter, né? Do personagem, título que é o Tobias, que é uma mistura de solidão, de carência e de uma certa forma, eu acho, de poder e de sadismo. É muito interessante e até um pouquinho chocante, né? Mas é aquele tipo de texto também, assim como aconteceu com Voz, é que você termina de ler e fica pensando, fica pensando, fica pensando. Muito bom desse conto do Thomas Mann. Tobias Mindernickel. E fora do mês Alemanha, mas que era uma leitura que eu já tinha começado nas leituras de Páscoa, eu continuo lendo A Era de T.S. Eliot, do Russell Kirk. Passei da metade, estou na página 522 das 600, mais de 650 aqui, né? Mas mais de 2/3 já foram lidos. E eu tenho que dizer que eu não sei como eu vou fazer, mas eu preciso fazer um vídeo resenha para este livro. Ele merece, ele merece. É um espetáculo mesmo. E é isso.